Fala aí, galera do Under the Metal. Estamos aqui hoje com mais um especial. E estamos nada mais, né, digam nada menos, com esse monstro sagrado, nosso querido Bala, vocalista da primeira banda de metal do Brasil. Confere, Bala! Ô, meu irmão, olha essa moral aí que vocês me deram agora. O velhinho ficou emocionado aqui. O coração de metal derreteu uma beirinha aqui agora. Muito obrigado Não, aí pelo convite, pelo prestígio, né? Vocês me convidarem aí, esse reconhecimento que vocês têm e esse apoio, né, irrestrito e fundamental para o nosso movimento, né? Que se não fosse vocês da imprensa, né, vocês que divulgam o nosso trabalho, aí a gente não chegaria na metade da trajetória que a gente chegou até hoje. E hoje, né, os veículos já estão mais modernizados, a gente já saiu daqueles zines xerocados, né? Agora a gente está aqui falando ao vivo para essa galera acompanhando a gente aí. Muita tecnologia aí, meu irmão. muito bom. Vai dar Valeu tudo aí, certo. Diego, Camilo. Obrigado aí, meu irmão. É Não, que isso, nóis. mano. É que, assim, primeiramente, igual a gente falou, né, no começo, a gente é fã, né, cara, também. Então, pra gente é uma honra aqui, é um prazer enorme estar falando com você. E até a gente, no especial que a gente fez do China, ele acabou falando mesmo isso, né? Ele confirmou isso do que a gente já sabia também, que o Stress foi a primeira banda do heavy metal brasileira, né, cara? Então, pô, foi top, top demais. Um pioneiraço aqui, não sei se nem tem palavras pra falar, Porra. né, cara? Porra, pode crer. O China é um grande amigo que eu tenho, né, nessa vida metal aí, né? A gente não teve a chance de se conhecer lá nos primórdios mesmo, no início, quando a gente começou, ali no início dos anos 80, mas já ali né, pelos meados dos anos 80 a gente já via as matérias que saíam nas revistas, né, os fanzines, os que comentavam o show das bandas de São Paulo, a gente morava no Rio na época, né, e a gente tinha esse contato apenas através da imprensa, né? A gente não tinha feito aquele intercâmbio de tocar em São Paulo e vice-versa. Então, só vi conhecer o China pessoalmente já, acho que foi em 2007, quando o Stress fez o primeiro show em São Paulo. Olha só, o primeiro Caramba. show do Stress em São Paulo já foi em 2007, cara, muito tempo depois, né? Do grande início ali do boom do heavy metal nacional. E eu queria mandar um abraço especial ao meu amigo China ali, e dedicar essa entrevista a ele, e ele sabe o motivo aí, né, dessa dedicatória aí, são, né, muita irmandade, né, que tem, assim, especialmente dos membros das bandas mais antigas, né, que a gente ainda preserva essa broderagem, irmandade, né, e é uma coisa muito rara nos dias de hoje. Um grande abraço ao meu amigo China ali, que está lançando agora aí, né? Eu estava vendo aí na internet, lançando uma grife de camisetas É. aí, já vou encomendar a minha, né? Top demais, né? China aí, meu irmão, iniciando o marketing aí, né? Eu já vou na cola dele, vou já fazer mais aqui com a minha logomarca, né? É É isso lógico. aí. Não, Ô, e Nasri, uma coisa bacana, o Bala, sabe o que foi? Foi a capa do especial que a gente fez com ele gostou tanto, pediu essa capa pra gente, a gente mandou, né? A gente remodelou, e ele falou, cara, gostei tanto que eu vou mandar fazer camiseta. Eu falei, não, pode ficar à vontade, a marca é sua. Pô, top demais. beleza. Fica feliz, né? Cara. Ô, Bala, é inegável dizer, né, que o Stress, ele, assim, na minha opinião, é o grande formador, né, do metal brasileiro, né? Eu acho que o Stress é a principal banda que fez com que o metal brasileiro crescesse, na minha opinião. E como que foi a ideia de vocês naquela época, quando você entrou lá com a galera, que não era nem Stress ainda, né, pelo que a gente sabe, Era pingo d'água, Melão, pingo pingo d'água. d'água. Pô, é muito lisonjeiro, muito, né? Muito nos honra termos sido a banda escolhida pelos deuses do metal para começar esse movimento no Brasil, né, cara? Totalmente inusitado, uma banda que vem da Amazônia, né, que não tem tradição nenhuma, né, É, não tinha tradição no rock, né? Na verdade, a gente não tinha tradição de música de jeito nenhum naquela época, né? Até o nosso próprio carimbó nem era conhecido tanto quanto é agora. Agora, imagine vocês o heavy metal. Então, quando a gente começou ali, a gente não tinha a menor ideia de que a gente seria a banda pioneira, né?
A gente queria tocar o mais rápido e o mais pesado que a gente pudesse, né? Então a gente imaginava assim, qual é que é a banda mais rápida no mundo? Qual é a banda mais pesada? E a gente pensava assim, pô, o mais rápido eu acho que é Motorhead, ou é Judas Priest. Qual é mais pesado? Eu acho que esses dois aí, tem o Saxon também, não. Então nós temos de ser mais rápido e mais pesados que todos eles juntos, né? Aí a gente começou a fazer as nossas composições, né, dentro dessa linha que a gente, depois que a gente ficou sabendo que era a New Wave of British Heavy Metal, né? Que era um movimento que estava começando, estava se formando ali na Inglaterra. E, paralelamente, aí, olha só que curioso, paralelamente a isso, o Stress estava começando aqui em Belém um movimento parecido, né? Embora a gente não tivesse nenhum contato com os bretões lá, né? A gente queria fazer rápido e pesado igual a eles, né? Mais ou menos assim. Então, quando eles começaram esse movimento lá, a gente praticamente acompanhou aqui, né? Então a gente pode até se dizer assim que fomos os precursores da New Wave of Brazilian Heavy Metal. Exato. Então a gente começou a fazer rápido e pesado, aí a gente pensou assim, uma curiosidade que é bom colocar para vocês, que logo no início a gente começou a fazer letras em inglês, né? Então as primeiras músicas do Stress eram em inglês. Tanto que Matthew Hell, por exemplo, ela tinha o nome original de Go to Hell, né? Então a gente aproveitou a sonoridade, né? Matthew Hell. Depois que a gente mudou, né, de Go to Hell para Matthew Hell, aproveitando a sonoridade, né? Mas só para contar rápido uma história, Não, fica tranquilo. quando a gente começou a apresentar nossas músicas autorais, foi num festival de música aqui em Belém, em 1979. Então a gente já tinha 3 músicas compostas. Era Go to Hell, né? Stress Encefalodrama, que era em inglês também, e tinha uma outra lá que eu não estou lembrado qual era. Então a gente defendeu uma música lá e tal, fomos bem classificados, e aí aproveitamos para fazer um show especial. E nesse show a gente tocou pela primeira vez aqui para o nosso público músicas autorais, porque até então, até 78, para início de 79, o Stress era uma banda cover, né? A gente tocava covers dos nossos ídolos. Logo lá no início, no meados dos anos 70, era covers de bandas mais hard rock, né? Tipo Stones, tocava Beatles também, Bad Company, Sweets, né? Aí depois que a gente tomou contato com heavy metal, aí os nossos covers também ficaram mais pesados, já ficaram mais com Black Sabbath, o próprio Deep Purple, Led Zeppelin, né? Então as bandas ficaram mais pesadas. E a gente encerrou essa parte cover justamente em 79, quando a gente começou a fazer as nossas composições. E, como eu já falei, começaram a ser em inglês, né? E quando a gente tocou as nossas músicas, o pessoal ficou muito impressionado já com a estrutura da música, que era uma estrutura boa mesmo, já compatível com o heavy metal dos nossos ídolos, né? As músicas do Stress eram bem estruturadas já desde o primeiro disco, né? Desde o início. Só que as pessoas vinham perguntar aqui, pô, cara, eu gostei da música de vocês, mas eu não entendi a letra. O que vocês estão falando lá em Go to Hell, não sei o que e tal? Aí a gente ficou pensando assim, pô, os caras não estão entendendo a nossa mensagem, né? O pessoal não está entendendo. Aí, justamente aí, nessa hora, a gente resolveu, né, reformular as letras do inglês para o português, né? E as letras que fazia em inglês era o Leonardo Renda, que é o tecladista da banda. Ele tinha um intercâmbio cultural, que ele ia sempre estudar inglês nos Estados Unidos e Inglaterra, e ele trazia para nós, eu estou fazendo um parênteses aqui, ele trazia para nós os lançamentos, né, que estavam rolando por lá, assim, tipo assim, em tempo real, né? Porque ele aí lançava lá um Judas Priest, um Iron Maiden, ele trazia aqui sem nenhum atraso para nós. Então a gente absorvia muito aquela informação, né? E colocava as influências nas nossas músicas, né? Então o Leonardo fazia as letras em inglês, e em português já quem fez foi o André Chamon. Então Go to Hell virou Matthew Hell, né? E a gente aproveitava um pouco a sonoridade, né? E para não ficar muito fora do som que era original. E a partir daí a gente começou a fazer músicas em português. E dentro dessa linha do estilo New Wave of British Heavy Metal, sem saber o que estava acontecendo por lá. Mas
quando chegava aqui um disco do Judas Priest, a gente, né, dava aquela degustada, ouvia cabo a rabo, ouvia tudo, Iron Maiden chegava, Saxon, né? E a gente absorvia tudo aquilo, então a gente estava muito atualizado com o som que estava rolando para lá. Então é por isso que eu acho que o som do Stress, mesmo sendo muito primitivo naquele início ali, né, nos anos 79, por ali, quando a gente começou a compor, ele já tinha uma similaridade, já ele era muito equiparado já ao som dos caras de fora. É claro que a gente não tinha tecnologia para fazer a gravação que os caras faziam lá, né? Tanto é que a nossa gravação do primeiro disco ela é tão tosca mesmo que a gente até relutou muito em lançar aquele primeiro disco. A gente ouviu a gravação, a gente ficou tão desapontado que a gente ficou, pô, isso tá uma porcaria, cara. Isso aí não parece nada com o som do Iron Maiden, né? do Judas Priest, isso aí tá uma merda. Aí a gente, porra, cara, mas a gente já tinha gasto muitos e fundos, porque a gente saiu daqui de Belém, pegamos 3 dias de ônibus para ir para o Rio, nos hospedamos numa pensão bem modesta lá no bairro do Catete. Aí fomos para o estúdio era caríssimo naquela época, era muito caro. Para vocês terem uma ideia, para você lançar um vinil naquela época era algo parecido assim com o custo de um kitnet, sei lá, uns 100 mil reais, assim, entendeu? Caraca. Era muito caro, entendeu? Era muito caro, e especialmente nós que tivemos de viajar para fazer lá, porque aqui a gente não tinha estúdio para fazer aquilo. Nem eles tinham estúdio lá, porque eles não sabiam porra nenhuma de heavy metal. Né? Os cara, quando a gente falou com os caras, olha, a gente quer gravar um som pauleira, porque era pauleira na época. O linguajar que a gente usava era rock pauleira, porque a nomenclatura heavy metal ainda não existia para nós aqui no Brasil, né? Talvez para eles lá já existisse, mas para nós aqui era rock pauleira, rock pesado. Aí a gente falando com os caras pelo telefone, olha, vocês sabem gravar rock pauleira aí? Pauleira mesmo, cara. Pode vir aqui. O que é isso, né, cara? Tem tudo que vocês precisam, tem tudo aqui, equipamentos, tem instrumento. Meu irmão, maior mentira. A gente chegou lá, olha só, isso dava um livro, essa gravação do primeiro disco daria um livro se a gente fosse escrever. Chegamos lá, né? A bateria, que o cara disse, não, tem uma bateria aqui bacana, aqui na bateria estava jogada no canto da sala, sabe, toda fodida, quebrada, e a gente teve de montar a bateria colocando fita adesiva, amarrando com fio para ela ficar em pé, sabe? Porque senão ela ficava caindo, né? Aí, na hora de gravar a guitarra, o cara tinha... Não, enfia aqui na mesa, enfia direto na mesa. Que é doido, meu irmão, enfiar direto na mesa uma guitarra com distorção. Cara, não, rapaz, aí, que distorção nada, enfia ela limpa aqui, que a gente vai colocar um efeito na mixagem, que ela vai ficar bacana. Não pode isso, cara. Como é que o cara vai botar uma distorção na mixagem? Hoje em dia até você põe, né? Você tem os samplers que você põe, né? Uma distorção, você até copia a distorção de que artista você quiser, mas naquela época não tinha isso. Aí a gente não acreditou, não. A gente vai para gravar nessa linha aí, tá tudo bem. A gente enfiou no pedal, enfiou na linha e ficou aquele som de besouro que é. Aquele som mesmo desgracento da guitarra besouro, né? E aí foi aquela coisa bem ruim que a gente foi muito desapontado. A gente quase não lança esse primeiro disco, né? Então, mas graças a Deus a gente tem um instalo assim, olha, vamos lançar aí as famigeradas 1000 cópias, porque a gente já gastou aqui mundos e fundos e só falta praticamente lançar, né? E para lançar uma prensagem também era caríssima na época, uma prensagem. Aí a gente também não tinha dinheiro para fazer a capa. A gente não tinha mais dinheiro para fazer a capa e a gente pegou um apoio da Pepsi, né? Tanto é que as pessoas dizem assim, o primeiro disco de vocês é o disco da Pepsi. Espera aí. Aí, dá para ver aqui? Ó? Dá. Contracapa da Pepsi, né? Aí, está todo... Meu disco, o único que eu tenho aqui está todo fodido já. Cara, esse aí vale um dinheiro hoje, hein, mano? Aí, para fazer essa. Só para fazer a capa, né, a parte de papel, a Pepsi colocou essa logomarca enorme, né? Então, tanto é que ficou conhecido como aquele disco de vocês, o disco da Pepsi, né? Como se a Pepsi tivesse bancado toda a estrutura, né? Imaginei isso, né? Falei, pô, eles ajudaram vocês, né, cara?
Ajudaram porra Mas nenhuma. ajudou, já ajudou. A gente não tinha dinheiro para fazer mais nada, cara. Aí eles ajudaram e colocaram essa logomarca enorme aí. Estou resumindo, no final das contas, eu acho que foi uma decisão acertada, Sim, porque se a gente não lança esse disco assim mesmo, com toda a decepção sonora, né, que ele nos trouxe, é claro que as músicas estão ali, a estrutura da música é aquelas mesmo que está lá. Nós tocamos muito bem, né? Tocamos com muito, muito feeling, muita pegada, muita vontade, né? Teve alguns erros ali, mas a gente até resolveu, não, vamos deixar isso que está errado aí, mas está bacana. Não, Errou, mas não tem negócio de voltar, não, porque não tinha como voltar, porque é. Era cada uma vez 10 só, né, minutos de Bala? estúdio, né? Cada hora de estúdio ali era uma fortuna, velho. Então, tanto é que a gente e gravou esse disco em um tempo recorde, assim, que foi 16 horas entre gravação e mixagem, né? Então foi caramba, 16 horas. uma correria geral, mas o certo foi que a gente lançou, e se a gente não tivesse lançado, a gente não teria dado o pontapé inicial para o heavy metal nacional, né? Então, esse Verdade. disco a gente deve muito a esse primeiro filho aí nosso, né? Que é um marco até hoje, né? Não, esse disco que você mostrou aí, cara, hoje se for vender do jeito que tá o vinil hoje, você compra 2, 3 casas aí em Belém. É verdade. Ele já foi Cara, relançado, né? Já teve um relançamento em vinil em 2001, né? Pela gravadora Dies Irae, né? E teve já 2 relançamentos em CD, né? Mas o primeirão mesmo, né? O primeirão, esse aí é muito raro. Então, os caras nossa, vendem aí R$ 500 aí na internet. Tem gente que vende até mais. Eu já vi em sites internacionais os caras vendendo. Eu acho que estão fazendo prensagem pirata dele, sabe? Porque não era para ter mais esse disco para vender aí, né? Depois de tantos anos, Ele vai fazer 40 anos agora, né? Então, tem que celebrar 40 anos, que foi lançado em 82, 40 anos que se confunde com a história do heavy metal, né? 40 anos de Stress 1, né? E 40 anos do heavy metal nacional, contado a partir do show de lançamento desse disco, né? Eu acho que é uma data histórica. 13 de novembro de 82, a gente lançou esse disco num estádio de futebol aqui. A gente conseguiu colocar cerca de 20 mil pessoas no estádio de futebol aqui. caramba, Então, tudo isso, cara. é um marco quase que imbatível até hoje. Não tem uma banda paraense que tenha colocado essas pessoas, e até banda nacional, se você fizer Sim. uma banda nacional para hoje colocar 20 mil pessoas no lugar, né? É quase inimaginável, a não ser que seja um festival, né? Ah, sim. Porque hoje Então, tá difícil, né, Bala? Hoje você bota. Que banda que você vai pensar, pô, nacional? 20 mil hoje é utopia total, né, cara? Não tem isso. hoje em dia a gente tem que dar graças a Deus se a gente conseguir colocar assim, né? As bandas, eu não digo a gente, que eu digo de um modo geral, qualquer banda que consiga colocar 500 ou 1.000 pessoas num lugar já pode se dar muito feliz, né, cara? Porque hoje está cada vez mais difícil. Eu lembro bem que a gente costumava, assim, por exemplo, as bandas frequentavam o show das outras bandas. Por exemplo, a gente morava no Rio e digamos que tivesse lá 10 bandas. Então, 10 bandas ali já tinha pelo menos ali 50 pessoas asseguradas para ir no show, né? Aí soma ali com os amigos, né? As pessoas que não conheciam, a, as meninas, né? Que era importante, a presença da mulherada, né? Todo mundo era bonitinho na época, né? Todo mundo bonitinho, cabelão armado, aqueles cabelos, né? Farofão, hard rock, né? Lycra apertada, sem cueca, né? Para ficar. É, aquela. Né? Aí pintava o olho e tal, aí o cabelo armado, como é que falava? Luzes né, no cabelo e tal. É uma onda do cacete. Então também tinha a mulherada que ia, né? E era normal você ter 500 pessoas, 1.000 pessoas no show, assim, né? Era muito normal. Né? Festival, é claro que dava muito mais, né? A gente era uma das poucas bandas de metal que a gente costumava participar de muitos festivais, porque nós, do Stress, éramos praticamente a única banda, uma das únicas, né? Porque logo depois, junto com a gente, tinha o Metal Mania do Robertinho do Recife, né? Que era a banda que também costumava frequentar os shows, e a gente penetrava nesse circuito de shows de bandas pop, né?
Então, você tinha no mesmo show RPM, Legião Urbana, né, o Traje a Rigor, Plebe Rude, né, Kid Abelha, Paralamas, enfim, a galera do rock nacional, né, junto com a galera do metal nacional começando ali, né, a infiltrar nesse filão aí. Então, a gente tinha grandes festivais aí, né? Festival do Estádio de Remo da Lagoa, no Rio, que era muita gente, Festival de Juiz de Fora, que tem várias edições tradicionais, né? Aí tinha os eventos ali no Parque Lage, no Rio, Circo Voador, né? Que tinha lá o projeto Rock Voador, que vinha bandas do Brasil todo para tocar lá, e a gente estava sempre no meio das bandas pop também, né? Aí depois que a gente foi, né, pegando já o caminho já dos festivais mais de metal, né? Mas logo no início era bem misturado assim as bandas de pop do pop nacional com as primeiras bandas do metal nacional, Robertinho, até o próprio Dorsal Atlântica também pegava esse circuito, o Overdose, né, lá de Minas Gerais, também entrava. Tinha algumas bandas que conseguiam furar esse bloqueio aí e entrar nos festivais grandes na época, né? Isso era muito interessante, porque ficava nítida assim, a diferença, assim, observar a diferença de performance, né, de estética também, de visual, né? Que as bandas do metal vinham bem produzidas, com a roupa, né? Com visual, cabelo, postura de palco, né? Aquelas atitudes que a gente via os nossos ídolos fazerem e a gente fazia legal também, né? Sim. E a maioria das bandas nacionais não, chegavam lá, faziam o seu som, normalmente ali o cara paradinho ali, tocando sua música. Agora tinha uma vantagem que a música deles tocava na rádio, né? Então eles tinham muitos hits, né? Então a gente não tinha muito hit, mas a gente conseguia mostrar, pelo menos ali para aquele público que não estava acostumado a ver o metal, né? Que tinha a falsa ilusão de que o metal era aquela coisa assim de metaleiro que foi criado pela Rede Globo ali no início ali do Rock in Rio, 85, né? Que estereótipo de metaleiro ficou um pouco ali marcado na nossa imagem, né? Então eles viram que não era aquilo. Que as bandas, a gente se comunicava bem, né? A gente tinha alguns frontmen assim que eram bons de lábia, assim. Eu sempre fui um cara de comunicar bem com as pessoas, né? No palco, de trazer o público para dentro do show, que isso é importante, né, para o frontman. Não ter aquela divisão, o cara aqui é a banda, eu sou o fodão e o público está ali, vocês têm que aceitar. Não é isso, não, cara. Eu acho que tudo ali, né, todo o contexto, a banda, né, a plateia, né, tudo ali faz parte né, de um show, de um mesmo contexto sonoro ali, de um evento. Então, eu sempre tive essa facilidade assim de me comunicar, né, nos shows e trazer a plateia, dominar a plateia assim. Isso aí é um dom assim que eu agradeço ao meu pai, à minha mãe. Minha mãe é carismática pra caramba. Um dia que vocês conhecessem a minha mãe, vocês vão ver de onde é que eu herdei pelo menos 10% aí. Onde ela vai, ela para o show, meu irmão, parou. Assim, acho que isso também vem da genética também, sim, né? sim, com Não é só certeza. experiência, não. Não, e é importante, né, Bala, você ter esse contato com o público, porque exclusivamente é o que quem vai consumir a música é o público, né? Não é tipo, eu sou o astro, dane-se o resto e foda-se, né? Porque tem gente que pensa assim. Eles estão lá, são menores do que nós, e dane-se, né, cara? Infelizmente temos Verdade, isso. isso tem muito, cara. Infelizmente ainda tem isso, mas eu tenho a visão seguinte: eu sou um headbanger como você, né, como vocês estão me assistindo aí. Eu sou um headbanger igual a você, cara. A gente curte metal, né, Diego, Camilo? A gente curte metal, então eu sou um headbanger, cara. Acima de tudo, a minha essência é um headbanger. Agora, se eu tenho essa missão a mais de não só consumir, né, e propagar, né? Eu tenho a missão de criar alguma coisa, de influenciar pessoas. Isso aí é um extra, né? Mas que a grande essência é que eu sou um headbanger igual a qualquer outro, cara. Que eu posso, por exemplo, eu posso gostar do Senjutsu, né? E posso gostar do Carpe Diem, cara, né? Né? Então, e você pode ter o direito de não gosto tanto de um, mas gosto tanto do outro. Então, isso daí são coisas que um headbanger aprende a respeitar o outro. Então, o respeito que a gente tem de ter, não só como
como headbanger, mas como o artista tem que ter o respeito ao seu, né, ao seu público, cara. Então eu sempre faço questão, cara, de conversar com todo mundo. Eu falo nas redes sociais, no show, acaba o show, eu vou para o meio da galera, eu vou falar com todo mundo. Eu não tem essa história de ficar lá no camarim guardado, não. Porque, pô, não, eu vou lá, vou para o meio da galera, vou conversar. Eu quero sentir a galera de perto, quero conversar, apertar a mão dos caras. Né? Hoje em dia está um pouco mais difícil, mas a essência é essa, né? E assistir o show dos caras. Eu quero ficar na plateia, assistir o show dos meus colegas que estão lá. Né? Quero assistir dali, com a perspectiva de um headbanger. Pô, estou aqui curtindo também. Então, eu acho que não deveria ter essa divisão, né? Embora a gente saiba que tem, né? Por parte de algumas bandas e algumas pessoas, né? Cada um com a sua individualidade, né? Com a sua característica, sua personalidade, né? Ô, Bala, uma coisa que assim, é importante, né? Porque pô, o Stress, na minha opinião, é uma banda que sempre manteve o mesmo nível, né? Ou até melhor. Tanto que vocês lançaram Devastação em 2019 e eu vou te falar que é um dos meus álbuns preferidos do Stress, porque, meu, que aula de heavy metal esse álbum, cara. Cara, acho que eu já escutei esse álbum mais de 100 vezes, porque, porra, é maravilhoso, né? E você vê, em 2019, vocês em plena atividade e do melhor som de heavy metal, cara. Então, isso, cara, é muito bom pro metal brasileiro ver que o tempo vai deixando cada vez melhor e vocês continuaram sempre mantendo a mesma qualidade, né, cara? Isso é fodido. Camila, ao longo dos anos, a gente foi, eu principalmente, né, que eu sou um dos compositores principais da banda, ao lado do André Chamon, né, que é o meu parceiro de música, de grande letrista, um cara que tem uma cabeça, muita inteligência, o cara é muito bom de letras também. Então a gente foi aprendendo como aperfeiçoar a nossa música, cara. Para vocês terem uma ideia, peraí, vamos na prática logo. Opa! Violãozinho aqui. Aí sim. Aí sim. Para vocês terem uma ideia, normalmente, com o nosso processo de composição do Stress, a gente cria o riff, né, cria a melodia vocal para depois vir uma letra. Né? Então, normalmente, por exemplo, para vocês terem uma ideia, uma música bem conhecida nossa, Coração de Metal, por exemplo, a melodia foi criada no blá blá blá, tipo assim. When she wrote you love me, and nothing cry, don't you love me, see, and nothing die, we don't know, and now we show me where. Uma chutada assim, sabe? Aí, legal. Depois que a melodia tá arredondada, né? Depois que ela está redondinha, assim, aí é claro que a gente vai aparando as arestas de, olha, essa notinha aqui do blá 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 não ficou legal, mas essa outra ficou legal aqui, tal. Aí você vai e cria o refrão, hein? Aí só tinha a palavra metal, sabe? Depois você vai pro resto. Então, a própria música assim, Brasil Heavy Metal também foi assim, cara. Aí aí depois a gente vai lapidando, né? Aí vem a letra, aí depois vem o assunto, né? Tem que ser o assunto. Algumas vezes eu até começo pelo refrão, né? Às vezes, pô, esse refrão aqui que eu fiz, tipo o refrão dessa aqui, ó. Vou desafinar aqui. Essa aqui começou pelo refrão. Eu comecei a fazer um refrão. No sangue, na veia, eu quero metal. Na minha cabeça, heavy metal é a lei. Heavy metal é a lei. Essa música é muito foda. Essa aqui, por exemplo, eu comecei pelo refrão.
Aí vai surgindo, pô, esse refrão aqui está pedindo a história de um headbanger, né? Como foi que o metal mudou a vida dele, né? Aí é a minha história, como é que heavy metal mudou a minha vida. E, ô Bala, só Então, fazendo um adendo aqui, cara, o que é que eu falo, a gente sempre fala aqui no canal, quando você sabe fazer a coisa e você. Por exemplo, vou pegar um exemplo, a gente sempre fala de música longa. Tem muita banda que quer fazer música longa e acaba sendo enjoativa. Cara, você escuta um Fogo e Fúria, que tem 9 minutos, né? Cara, quando acaba a música, você fala, já passou. Você não sente, cara. A música é tão boa que quando acaba, você fala, 9? Nem fudendo. Já tem uns 3, 4, né? não, eu entendo bem o que falaste. Vou já chegar nela aqui agora, só para terminar aqui a história da composição. Então, a gente foi adquirindo uma certa metodologia de composição que nos permite fazer um heavy metal bem redondo, ou seja, não fica sobrando, não fica a letra não fica sobrando uma sílaba a mais, uma sílaba a menos. Às vezes eu falo para o André, nessa parte aqui eu preciso de uma linha de letra que comece com a letra A, termine com a letra E, com a sílaba X no meio, tal, tantas sílabas. Aí ele se vira lá, dá pá, 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 pá. Eu digo, André, porra, passou uma sílaba aqui, cara. Não pode ter essa sílaba a mais, porque senão vai ficar rebuscada a melodia da voz. Aí, tá bom, tá bom. Aí eu vou mudar essa palavra aqui. Tá, pá, 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 tá, 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 tá. Porra, fechou, certinho. Paralelamente a isso, ela tem de ter um conteúdo, né? Não é só a métrica, ela tem de ter um conteúdo, uma mensagem, né? Aí a melodia é comigo, né? Eu vou e dá tudo certinho. Ou seja, então é por isso que eu ouço muitas pessoas dizerem que o heavy metal do Stress parece com o heavy metal original inglês, porque mesmo sendo em português, porque ele vai ali naquela métrica, né? Aquela melodia ali e tudo vai se encaixando, tudo dá. Então a música ela tem uma introdução, ela tem um riff de entrada, aí ela tem a base da voz, ela tem o pré-refrão, que é a chamada para o refrão, aí vem o refrão, papá, aí às vezes repete, aí tem o pré-solo, aí tem a base do solo, né? Tem um dueto, aí tem o o, que às vezes não pode faltar, né? Essa é clássico, A galera gosta do o, né? Então, todos esses elementos, né, que vão sendo acrescentados na música, isso não é automático, a gente vai sentindo que a música pede ou não. Né? Então, a própria música que tu mencionaste aí, Camilo, Fogo e Fúria, ela foi assim, ela foi, né? Faltava assim, tinha uma música para entrar no disco. Na verdade, não faltava nenhuma. Eu digo, pô, mas eu tenho 15 riffs aqui que dá para fazer 15 músicas. Aí eu digo, não pode ficar. Não, tenho 15 riffs, eu tenho de incluir isso no disco. Cara, eu peguei aqueles 15 riffs e botei numa música só. É por isso que ela vai crescendo, ela começa aqui uma introdução. Aí o riff 1, riff 2, riff 3. Quando vê, pô, ela vai crescendo, aí ela chega no final e você não sente que ela ficou com uma mesmice, né? Ela vai crescendo, ela termina, né, para cima. Então, essa música foi a última que entrou no disco, na verdade, né? Ela quase fica de fora e eu considero realmente uma obra assim, excelente, não só pela a musicalidade, o riff e tal. E ali também eu resolvi colocar minhas influências vocais, eu já começo com os agudos ali, meio Halford, né? Aí depois já... O Halford é meu ídolo, né? Tá na cara que é meu ídolo. Aí depois já tem uma parte que é mais, né? Mais rasgado ali e tal. Aí tem a parte da melódica também. Então, eu coloquei todas as minhas influências ali naquela música. E a letra do André Chamon, que veio, né, a brilhantar tudo aquilo ali. Fogo e Fúria, né? É uma menção ali à tensão entre ali, né, o Xi Jinping ali, né, com o Trump ali, né? Um quer explodir o outro não, e tal, aquela coisa ali, né? Não estaria a fim de pegar o outro, né? Não, Mas, na ele é verdade, isso aí parceirão, sempre né? ocorre, né? Isso aí pode ser transportado também para a vida cotidiana, né? Das pessoas que não se dão bem aí e tal. Mas a ideia foi assim uma ideia global, né? E, então, mencionaste bem essa música, e realmente eu considero essa música uma grande obra da banda, assim. Maravilhoso. Veio coroar aquele disco, né, cara?
que é um disco que ele já vem com 3 clássicos, né? Que ali a gente colocou Coração de Metal, que não tinha em nenhum disco, né? A gente colocou Brasil Heavy Metal, que é a trilha sonora do filme, do documentário, sim, né? sim. E Heavy Metal é a Lei, que foi o último single que a gente lançou. Ou seja, foram 3 singles que são muito bem aceitos pelos nossos fãs, né? Nos shows a gente não pode deixar de tocar, elas são hinos mesmo. Então o disco já veio com 3 hinos de cara, né? E veio com mais 7 músicas inéditas ali, né? Que são excelentes músicas ali. Dali tem a própria música Devastação, Sim. uma musicona, né? Já começa juntando a porta, né, mano? A devastação é fodida. E terminou ali também com o Brasil Heavy Metal orquestrado, né? Que Ficou muito foda. né? Puta, Ficou eu ia lindo falar aquilo agora ali, isso daí. Da tipo sinfonia, para né? fechar ali, né? E aquele Heavy Metal orquestrado foi uma composição ali, né? Uma obra produção do meu amigo, meu irmão Mika Michaelis, né? Que é o produtor do documentário, né? E é o guitarrista e vocalista lá do Santuário, né? Inclusive ele me falou ontem, falando com ele no telefone, ele disse que vai lançar agora um LP duplo, né? Com toda a história da banda ali, e um CD duplo também, com várias faixas, acho que são umas 20 faixas. Tá para lançar aí, já dei em primeira mão aqui, não sei se ele queria que eu falasse, mas está vindo aí, né? Então, Maravilhoso. Camilo, o Devastação realmente eu acredito que foi uma obra em que eu vou te dizer, a gente apanhou no primeiro disco, apanhou no segundo, porque o Floratômico é um ótimo disco, excelente disco, mas a gente não tirou aquela sonoridade que a gente queria, aquela sonoridade metal mesmo, né? Aquele metal mais agressivo, que a gente teve um problema no estúdio lá, que pouca gente sabe, a gente teve um problema no amplificador de guitarra, que naquela época era um Marshall, era poderoso, caralho, só que a caixa que estava onde o cabeçote estava ligado, ela não aguentava o Marshall no 10. E sabe que o Marshall só funciona no 10, né? É aquela distorção desgracenta, né? Então, como a caixa não aguentava, aí a distorção ficou ali no 2, 13, e aí nós obtivemos uma saturação meio assim que AC/DC, sabe? Que não era aquela saturação que a gente queria Judas Priest, aquela coisa, Accept, né? A gente conseguiu meio AC/DC ali, aí não foi o que a gente queria. Então a gente apanhou aí também. No terceiro disco, era um disco que seria uma demo tape, foi gravado no quarto de um amigo nosso, que ele tinha um estúdio improvisado lá. Então, desculpa, a gente não teve, né, aquela tecnologia que a gente precisava, mas, enfim, já foi a primeira gravação digital nossa, que seria uma fita cassete, mas como a fita cassete estava sumindo ali no meados dos anos 90, a gente, olha, bora fazer logo essa demo aqui em CD. Já que é um CD, bora botar aí Stress 3 nele, aí acabou saindo Stress 3. Né? Também é um álbum muito bom, né? Mas finalmente a gente conseguiu colocar toda a nossa criatividade, né? A gente fez o Devastação com muita calma, né? A gente colocou ali as nossas composições do jeito que a gente queria, os arranjos, a sonoridade também que a gente queria era aquela mesmo, né? Porque a gente não tem uma distorção tipo a distorção de uma banda de thrash metal. A nossa distorção é mais para Judas Priest. Sim. E a gente sabe disso. Então, ali está uma distorção que ela é pesada, mas ela é limpa ao ponto de não brigar com a voz, entendeu? Porque tem um detalhe aí que as pessoas não sabem, mas o heavy metal em português é importante que as pessoas entendam a mensagem ali. Não é legal que a pessoa fique se esforçando para ouvir o que o cara falou ali. Será que ele falou liberdade ou insanidade? Sabe? Será que né? Bateria ou levaria? Não pode ser isso. O cara tem de... Sabe, em português é importante que a letra venha ali, que a letra ela é um elemento homágio no heavy metal em português. Que o heavy metal português seria muito mais difícil de ser feito que o inglês. Sim. Não puxando a sardinha para o nosso lado, mas é muito fácil você contar uma abobrinha ali, né? Princess of the Night, Princess of the Night, Princess of the Night, soa bonito pra cacete, né? Porra, né? Mas aí tu vai ver, né? O conteúdo ali não é nada demais, né? Uma coisa simples. Mas foda-se, a música é do caralho, né? Aí ele vai, né?
Tipo, paranoide. Paranoide. Terminei com minha mulher, porque ela com minha mente. Porra, Quando você vai ver, não tem nada a ver, né? né? Nada a ver a história. Mas, porra, até doido. Vai contestar um clássico desse? Não. Né? Jamais. Então, eu acho o seguinte: se o instrumental já tem um conteúdo legal, porra, tu é mais meio time. Aí vem a letra e, porra, põe para cima de novo. Aí você pega uma letra como Devastação, né? Porra, Devastação é uma letra crítica, né? Um grito de socorro às florestas, à Amazônia e tal. Aí já vem junto, né? Então, a letra ela soma também. Então, eu costumo dizer que o Stress joga com esses dois elementos, né? Não só a parte musical, que é muito legal, nossas músicas, assim, eu gosto dessas nossas músicas, é tipo assim, da música que eu gostaria de ouvir se eu não fosse um membro da banda, entendeu? E a galera canta junto, né, Bala? Isso que é o mais legal, a galera entende e canta junto, né? Mais fácil. Canta, cara. O nosso show parece show de karaokê já, cara. A gente vai tocar música e, porra, chega aí no refrão, aí vem a galera pra cima, né? Às vezes nem no refrão, na introdução da música ali, o vocal principal, os caras já vêm cantando, né? Mate o réu, eis que condenei, o infiel, sentenciei, né? Jamais conseguirei entender o personagem que eu represento. A galera sai cantando, cara. Isso aí não tem preço, né, velho? E em português até facilita mais, né? No caso desse, facilita mais. Por exemplo, a música Brasil Heavy Metal eu quase não canto mais, cara. A galera vem cantando a própria Coração de Metal, né? Heavy Metal é a lei, Mate o réu. Isso aí, cara, é uma satisfação muito grande para o músico, né? Você vê a galera cantando ali, né? Isso aí não tem explicação, não tem preço. Eu acho assim também, vale até falar como você tocou nesse álbum, assim, eu acho que, claro, pela importância do heavy metal brasileiro, a gente vai citar o primeiro álbum do Stress, obviamente. Mas aí o que você falou já meio que matou uma dúvida minha, era que assim, o álbum Devastação ele é muito completo, melodias fodas, letras fodas, gravação muito foda, produção, tudo, cara. Então, assim, da banda, eu acho, claro, o mais importante é o primeiro, obviamente, pelo chute inicial que você comentou, mas pro meu gosto, o último, pelo amor de Deus, cara, é um álbum assim, isso é louco. Fantástico demais. Perfeito, né, cara? É doido. Eu acho que a gente precisava desse disco aí, sabe? A gente precisava de um disco assim, porque, como eu falei, todos os outros a gente teve algum problema, sabe? A gente não ficou à vontade para gravar, para ficar dentro do estúdio, era correria, era o produtor dizendo: olha, está acabando a hora, está caro o estúdio, não sei o que. Por exemplo, aqui, peraí, aqui. Cor Atômica, né? Que também é um álbum assim, super emblemático, né, cara? Porque ele foi praticamente, eu acho que não tenho notícia de outro, mas eu acho que ele foi o primeiro álbum de heavy metal lançado por uma multinacional, uma gravadora oficial, né, cara? Então aquilo também já foi uma experiência nova para as gravadoras e eu lembro que o produtor, ele logo depois do Rock in Rio 1, né, aquela história do dia do heavy metal, metaleiro e tal, e as gravadoras estavam atrás de uma banda para que representasse o heavy metal nacional. E aí eles procuraram a produtora Maria Jussá, que era a produtora do Rock Voador no Circo Voador. Então, é uma pessoa muito considerada no meio. Então, ela indicou, diz, olha, a única banda aqui que está pronta para gravar e os caras estão prontinhos são os paraenses do Stress. Aí, a gente foi chamado para essa gravadora e a gente gravou esse disco. Então, esse disco, ele tem clássicos do Stress, como a música heavy metal, Flor Atômica, né? Jane, que é uma baladona lá. E só que a gente teve esse problema com a gravação. Então, o Stress Devastação realmente foi um disco onde a gente entrou no estúdio à vontade. Não tanto, porque eu vou contar já um detalhe para você. Não foi tão à vontade, porque tipo assim, a gravação ia começar segunda-feira. E na sexta-feira, o Paulinho Gui, que era o guitarrista oficial do Stress, que gravou o Stress 3, estava fazendo shows com a gente já há quase 30 anos. O Paulinho Gui me ligou dizendo que ia precisar viajar para Portugal para passar uma temporada lá. Ou seja,
faltando 2 dias para gravar, e o Paulinho disse, pô, Paulinho, e aí a nossa gravação? Ele disse, pô, cara, desculpa e tal. Aí o que eu fiz? Eu chamei aqui em casa um guitarrista de uma banda local que eu tenho, que é chamada Zona Rural, né? A gente chama de Zona aqui, é uma banda cover que eu tenho aqui, e chamei o Emerson Lopes. Digo, Emerson, o Paulinho vai viajar, cara, e na gravação do Estresse começa segunda-feira. E a gente está sem guitarrista. Tu não quer entrar pro Estresse agora? Aí o cara, porra! Aí o cara, caralho, meu irmão, entrar pro Estresse é meu sonho, não sei o quê, né? Porra! E ele tinha muita vontade de tocar não só com o Estresse, mas com o Zona Rural, que é a minha banda local. Então ele já era fã, né, desses 2 trabalhos. E o Estresse, e o Emerson, ele fez um trabalho primoroso nesse disco, cara, porque a gente foi para o estúdio, mesmo ele sem conhecer as músicas, ele não conhecia as músicas que ia gravar. Então, o que eu fazia? Eu ia lá no estúdio, eu gravava uma base guia, né, onde eu colocava ali a base guia, e aí eu gravava o baixo, gravava uma voz guia, enquanto isso ele ia aprendendo aquela música para tocar guitarra. Ele ia vendo eu tocar ali, ia aprendendo, e de repente, aí quando ele se sentia bem, ele dizia, olha, já estou pronto para gravar essa. Aí ele gravava essa e tal, e olha, ainda não tenho solo, eu vou para casa fazer o solo dela ainda. Aí ia lá, quando ele voltava no outro dia, o solo está pronto. Aí colocava o solo, aí a gente passava para outra música. Enquanto isso, eu mandava o esqueleto da base para o André, no Rio de Janeiro, eu estava gravando aqui em Belém, aí o André ouvia aquela base, gravava a bateria lá na casa dele. Eu gravou a bateria na casa dele, ele já mandava uma base com bateria, pô. Aí a gente fazia o que era necessário para fazer o resto. E a gente foi essa metodologia que ele foi fazendo todas as músicas, né? Ele não foi tão tranquilo assim. Ainda assim, eu acho que foi muito bem trabalhado, porque todo mundo se empenhou muito para fazer os seus arranjos, né? O André fez arranjos de bateria maravilhosos, fez letras, né, muito importantes. Eu fiz algumas letras nesse disco, foi o disco que eu fiz mais letras, foi esse Devastação, né? Pelo fato da gente não estar junto ali, né, fisicamente junto, o André morando no Rio, o Emerson entrando recente na banda, mas ainda assim a gente fez um trabalho magnífico nesse disco, como vocês falaram aí, não só a parte musical, né, mas a parte também a arte do disco, né, ali a capa é maravilhosa, né? Foi assim um trabalho maravilhoso aí, que tudo, né, culminou aí com uma obra que foi muito elogiada, e muitos sites e muitas páginas aí especializadas consideraram o melhor álbum nacional de 2019, né? E um dos 10 melhores do mundo naquele ano, 2019. Então, só isso aí já vale, né? Que a gente tinha uma expectativa muito, muito grande para saber como é que os velhinhos iam vir gravando, né? Depois de tanto tempo aí, e a gente já beirando os 60 anos aí, né? Agora, hoje eu já estou com 61, né? Então, naquele momento, eu já estava para fazer 60 anos. É claro que a voz já não é mais a mesma, né? O que a gente tem de compensar com a técnica, né? Para você chegar naquela mesma nota, de uma forma que você tem uma técnica que você não se desgasta tanto, né? Não berra, não rebenta a garganta para chegar naquela mesma nota. Você já tem uma técnica para chegar ali, e acaba que eu consegui fazer os arranjos que eu queria, mesmo com notas altas, né? Sem comprometer em nada. Então, ficou como se eu estivesse ali meus 20 e poucos anos, né? É claro que com uma experiência ali, né? A impostação vocal na hora dos graves agora é melhor do que antes, né? Porque eu tinha uma voz até um meio adolescente no Flor Atômica ali ainda, né? E depois a voz vai amadurecendo, e hoje eu já consigo, digamos assim, passear entre os graves e os agudos com muita firmeza, muita técnica. É claro que eu não tenho mais aquele agudo para cantar lá Child in Time de The Purple, né? Mas a gente, né, dá o desdobro ali, aquele migué ali na voz, né, para fazer o mesmo efeito, né? E aí a pessoa, pô, foi legal, tá, né? Não é a do original, mas tá legal.
Pô, é uma aula de heavy metal. Acho que se alguém chegar. O que é heavy metal? Tó, isso daqui, ó. Ouve isso daqui e você vai saber o que é heavy metal. Porque realmente esse álbum é, é uma aula de heavy metal, né? Ô, Bala, e, poxa, eu acho que quem realmente ama o heavy metal é um álbum obrigatório, né? Um álbum que tem que chegar pro cara, já ouviu Devastação? Já. Aqui, ó. Fudido. Aqui o gerador de caracteres é na hora aqui, ó. Não, quando saiu, né, Milão? A gente até comentou na época, né? Nossa, Falou, puta sim, que pariu, que nossa. álbum viciante, né, cara? Nossa, é muito viciante, cara. Aqui é um complexo do Ver o Peso, é um ponto turístico da nossa cidade aqui, muito conhecido, muito frequentado pelos turistas que vêm, né? Onde tem um mercado de peixe, mercado de carne, com arquitetura francesa. Ele é todo feito em ferro, né? Então, a gente colocou uma devastação pegando fogo aqui, os caramba, aqui no nosso ponto turístico, então, para fazer né, uma, um alerta, né? Porque as nossos principais monumentos estão sendo, né, devastados, Sim, e não só na nossa floresta, mas também, né, alguns pontos arquitetônicos da nossa cidade precisam ser preservados também. Né? Então, esse Devastação realmente é um disco que, às vezes, eu passo um tempão sem ouvir, aí eu vou ouvir e digo, porra, cara. Porque é o seguinte, quando você acaba de gravar um disco, vou dar dica para você, quando você for gravar o disco de você, não fique ouvindo muito logo depois, porque tu só vai procurar os defeitos. Quando você está ouvindo depois, só fica procurando defeito, cara, sabe? Porra, bem aqui eu podia ter feito isso e não fiz ali e tal. Mas olha, eu vou te falar o seguinte: esse é o tipo do disco que aí passa um tempo sem ouvir, aí vai ouvir, caralho, a gente conseguiu um disco muito bem feito, cara. Aí sim, a gente esquece do que poderia ter sido feito melhor ainda, sabe? Não, a medida é essa. Não pode caricaturar muito, não, porque o heavy metal também não pode ser muita frescura, muita firula. Ele tem de ir muito direto ao ponto ali, tem de ter um som bom, né? Uma mensagem, uma pulsação, né? E tem de transmitir uma verdade ali. Você não pode é, ver uma banda, ouvir, ver esse caboclo está mentindo aí. Ele não está sentindo isso que ele está dizendo aí, que ele está tocando, né? Então, isso também é por isso que a gente se identifica muito com o nosso sim. público, porque eu principalmente, né, que tenho essa missão também de compor músicas, eu vejo, porra, eu gostaria de ouvir um riff assim, com um refrão assim, sabe? Cantado assim. Então, as pessoas se identificam quando a gente toca Coração de Metal, quando a gente toca Brasil Heavy Metal. Né? Cara, Brasil Heavy Metal, quando a história de Brasil Heavy Metal também é interessante. O produtor do filme, Mika Michaelis, estava me falando comigo, ele disse, olha, estou fazendo um documentário, assim, eu queria que o Expresso participasse, lógico, vocês são os pioneiros. Agora, junto com o DVD, contando as histórias, depoimentos, eu vou colocar, acrescentar um CD com músicas gravadas recentemente pelas bandas pioneiras dos anos 80. Porra, era um projeto muito bacana, né? Porra, ver aquelas bandas Salário Mínimo, Sim. Taurus, né? Overdose, né? A própria Sepultura também foi cogitado para gravar músicas recentes para colocar na coletânea. Aí, isso era 2009. Aí eu pensei assim, pô, a gente acabou de gravar quase aqui Coração de Metal. Bora colocar, então, Coração de Metal nessa coletânea aí. Aí depois eu fiquei pensando, digo, não, vou fazer uma música especial para esse filme, para esse documentário. Aí, aqui mesmo, onde vocês estão me vendo aqui, olhando para esse computador, aqui peguei o violão aqui, esse está aqui do meu lado, e comecei, tá, 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 tá. E aí fui fazendo, né? Letra, música, a minha esposa aqui, eu mostrava para ela, eu sempre mostro para ela, eu digo, olha esse riff aqui, então grava aí, que senão eu vou esquecer disso, ela pega o celular. Né? Aí fui fazendo e tal, aí montei a estrutura da música, aproveitei que o André veio aqui em Belém passar as férias, né? Ele mora no Rio. André, bora gravar uma música nova do Stress aqui, bora. Fomos para o estúdio e gravamos Brasil Heavy Metal. Aí eu mandei para o Mico, cara. Aí mandei por e-mail para ele em MP3, aí ele me ligou de lá. Porra, Bala,
pessoal aqui na produtora tá todo mundo em pranto, chorando, cara, ouvindo essa música. Ele falou isso mesmo, cara. Eu digo, cara, como assim? Vocês gostaram ou não gostaram? Porra, cara, essa música tem tudo a ver com, porra, com a história do pessoal aqui, a minha história, a tua história. Porra, mostrei pro Chinali, o Chinali falando comigo no telefone, porra, o Chinali emocionado também. Aí o Chinali já disse, porra, já deu a ideia, não, essa música, nenhuma das bandas vai trazer uma música que represente mais esse filme do que essa música Brasil Heavy Metal, cara. Essa aí tem de ser, né, a faixa trilha sonora do filme, cara, oficial. Ninguém vai fazer. E aí o Chinali também, que já emocionado no telefone com o Mika, já lá chorando também, a galera, todo mundo se identificou, né? Como assim, tipo da letra que o cara canta assim, mas ele está falando dele mesmo, né? Exato. Há muito tempo eu vi, né? Aquela coisa assim. Eu fui, agora, tudo do jeito que eu falei para vocês, né? Agora, tudo isso muito bem pensado, tipo, há muito tempo eu vi. Eu precisava dessas sílabas, não pode passar de 6 e tem de terminar em I. Tudo isso, cara. Ela foi ficando muito redondinha, sabe? O refrãozão lá e tal. E outra coisa, ela tem todos os elementos que a gente gosta no heavy metal, né? Sim. Aquela introdução, aí depois vem dois bumbos, né? Aquela batida, a melodia do New Wave of British Heavy Metal tradicional, refrão, né? Sim. Enfim, tem todos aqueles elementos, dueto, tudo no nenhum, né? Aí, cara, então todo mundo, né, lá falando com o Mika, lá diz, porra, Bala, essa música aqui, cara, tá demais, ela vai ser a trilha sonora do filme, tá legal. Pô, aí desligou. Aí deu umas 2 horas depois, ele ligou de novo. Bala, é o seguinte, meu irmão, tô com uma ideia aqui. Eu vou fazer um clipe dessa música, vou chamar os principais vocalistas todos para cantar essa música. Eu digo, o quê? We are the world do heavy metal? Já falou Caralho! Eu ia falar isso aí agora. Aí o Mika, não, pode deixar comigo, que ele tem uma produtora, né? Ele tem os canais, então ele tem todo como fazer uma boa imagem, né? Captação de imagem, áudio. E aí o Mika ele fez essa peregrinação, cara. Ele foi em BH para captar imagens lá do Bozó, do Overdose, né? Ele foi em alguns lugares e aqui em Belém ele não pôde vir, mas eu fui para lá. Eu lembro bem que eu tinha acabado de fazer um show aqui, eu nem dormi, cara. Aí eu fui para lá, emendei, peguei o avião. Eu digo, olha, Mika. Aí digo, olha, Mika, estou chegando de emendada de um show aqui. Tu não vais, né, gravar minha voz desse jeito que está aqui, pô, Drex, né? Ele disse, não, fica tranquilo aí, Bala, faz aí. Eu já tenho a tua voz aqui da gravação original que me mandaste aqui, vou pegar aqui. Aí ele, tá certo. Aí começou a gravar lá a minha parte, né? Minha parte da voz. Porque cada um de nós gravava a música inteira, depois ele ia pegando os trechos, né? Tipo, a do outro mesmo foi assim, né? aquele projeto lá do Dio, né? Here Nade, foi assim, né? A galera cantava tudo e ele pegava os trechos. Aí eu pensei só comigo, acho melhor cantar direito isso aqui, porque senão, se eu cantar desafinado isso aqui, meu irmão, vai dar muito meme na internet isso aqui. Aí eu, mesmo assim, né, cansado ali de emendada, aí eu fiz a gravação dando, né, todo o gás, né? E cantando direitinho, como se fosse, né, uma gravação para sair no disco. Dito e feito, rapaz. Ele não colocou essa faixa que eu gravei lá mesmo. Mano. Aí ele ainda fez eu pegar o violão e cantar a música como se fosse uma balada. Acabou que não entrou no filme, né, mas ele tem isso gravado lá. Né? Então, aí ele gravou todo mundo, né? Gravou, inclusive no dia que eu fui gravar lá, essa parte da voz, estava lá o Chinali, estava inclusive o Júlio, né, que era o vocalista, o irmão dele que faleceu, que era o vocalista do Santuário. Ainda cheguei a conhecer o Júlio em vida ainda. Né? O Júlio gravou a parte dele. Tinha a menina do Vulcana, a vocalista do Vulcana estava lá também, né? Gravou a parte dela. E depois foi lançado, né, cara, aquele clipe lá que realmente tornou essa música
eu considero que, modestamente, eu acho que é o maior hino do heavy metal brasileiro, cara. Com Porque certeza. eu não conheço uma música que tantos brasileiros saibam quanto essa, né? Então, eu acho que, especialmente em português, né, cara? Eu acho que essa música, a gente vai morrer, vai embora e ela vai ficar aí, porque ela vai ficar eternizada, né? O clipe dela Sim. ficou lindo, né? A galera cantando, Ficou, nossa, ficou todos os perfeito. vocalistas, né? Ali os nossos irmãos lá dos anos 80, aí aparece uma fotinha do cara novinho, e depois ele já todo amassado aqui do outro lado. Mas A é isso vida aí, meu amigo. judia, né? A vida judia, né, Só, Bala? só não envelhece quem morre, né? Quem É, morre cedo. exatamente. Né? Quem morre cedo não envelhece. Né? Quem vai durando aí é o jeito aí. Não tem outro jeito. Enrugando Ô, aqui, Bala, mas. Bala, e olha só, cara, a gente fala assim que papo bom, né, Milão? Passa voando, cara, já deu 1 hora de papo já aqui. Putz, Já passou muito bom. A gente podia fazer uns 4, 5 especial Bala aqui, porque ia Nossa, ser um negócio muita fantástico, né? coisa, né, cara? Você é louco. Muito, muito bom, muitos cara. causos aí, né, cara? Pior que Muito. Uma história você só com contou um pouquinho, né, 45, Bala? 45 anos aí de história, né? A partir do. Eu considero 45 anos a partir do primeiro show do Stress, que foi no dia 10 de outubro de 77, né? Então, no dia 10 de outubro de 77 desse ano, a gente vai bater aí 45 anos de carreira. E no dia 13 de novembro, né, o Stress 1, primeiro disco, vai bater 40 anos, né? Que coincide, eu acho, para mim, coincide com a história do nascimento Com certeza. oficial do heavy metal brasileiro, né? Sim. Eu acho que esse aí poderia ser o Dia Nacional do Heavy Metal. Bora fazer essa campanha aí? Opa, com Bora. certeza. Pô, Bala, Tem obrigado mesmo, tanto viu, dia Bala? desnecessário, né? É. Puta, Bala, obrigadão mesmo, viu, cara, pela sua atenção aí, cara, foi maravilhoso. Bate-papo bacana demais aí, de ídolo pra fã, de fã pra ídolo, né, cara, que a gente é muito ídolo dele, né, meu? Muito. Muito Eu que fã agradeço dele. a vocês aí, né? Camilo, Diego, muito obrigado aí a vocês, né, que estão encabeçando aí, né, mais uma vertente, mais uma fonte, né, mais um canal, um caminho aí para nós do heavy metal, que a gente precisa de vocês, cara. A gente precisa das pessoas que nos divulguem nosso trabalho, a gente cria, a gente faz a nossa parte, que é a nossa missão, é criar, né, é fazer um bom trabalho, mas quem entrega esse trabalho aos fãs, às pessoas que precisam nos ouvir, são vocês aí. Então, eu, em nome do Stress, em nome aqui dos pioneiros do heavy metal brasileiro, em meu nome mesmo, né, cara, como pessoa aqui, como headbanger, como vocês, né, eu agradeço muito aí por esse apoio e que vocês ainda cheguem aí, né, com o canal de vocês, rebentando nos inscritos, né, e que seja um canal muito procurado, não seja um canal que vocês tenham de ir atrás dos artistas. Daqui a pouco os artistas estão se batendo aí para falar com você. Né? Mas é Muito isso bom. mesmo, cara. Mas a gente E um fica vai ajudando feliz. o outro. E aqui fica um agradecimento a vocês, Que A isso, gente, Bala. porque a o gente heavy metal, né? Essa trilogia aí, o artista, né? O divulgador, que são vocês, e o fã, o consumidor, né? a E a gente, gente se confunde é, nessa trilogia, a gente está tudo envolvido, né? com Exatamente. certeza. E a gente agradece, né, o Bala, porque, porra, hoje a gente ouve heavy metal, conhece heavy metal e você tem você, o Stress, todos que participaram, tem muita influência nisso, então para nós é um puta prazer e o que a gente puder ajudar, a gente vai estar aqui, claro, porque a nossa vontade é levar o heavy metal, independente se vai crescer ou não, a gente podendo levar o heavy metal, a gente já fica feliz. Fala, você é o cara, velho, valeu. Valeu. Obrigadão, viu, Certo, Bala? muito obrigado. Valeu, Valeu. Diego. E Valeu, você Camilo. volta aqui depois, a gente É, marca outros programas aí. vamos, Vamos lá contar mais causas aí. com Valeu, certeza. valeu. Valeu, Valeu. Abração. Bala. Obrigado. Valeu.